Oi, gente, tudo bem? Cada um na sua casa, né? Vamos que vamos. Bom, nossa aula de hoje é sobre concordância nominal. O que é concordância nominal? É a coincidência de gênero e número entre o substantivo, ou palavra substantivada, e seus modificadores. Por exemplo, meu irmão mais velho viajou. Meus irmãos mais velhos. Minhas irmãs mais velhas. Então, sempre que eu modifico, que eu substituo o substantivo irmão por irmãos, irmãs, automaticamente os modificadores dessa palavra também acompanham, né? Se modificam. Tudo bem? Essa é a regra geral. Mas nós temos várias outras regras. A gente vai tentar resumir, simplificar aqui para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo. A primeira regra é a seguinte. Quando eu tenho um único adjetivo caracterizando vários substantivos, o que acontece nessa situação? Esse adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou então assumir a forma plural, tá? Por exemplo, faca e garfo dourado. Facas e garfos dourados. Faca e garfo dourados. Compreenderam? Então eu posso tanto colocar esse dourado no singular, concordando com garfo, que é o mais próximo, ou então eu levo para o masculino plural. Observação: se esses substantivos são de gêneros diferentes, né, um masculino e o outro feminino, o adjetivo no plural assume a forma masculino plural, ok? Bom, nós temos uma observação sobre essa regra ainda, tá? Se esses substantivos forem nomes próprios ou graus de parentesco, o adjetivo ficará sempre no plural. Exemplo: os contentes Pedro e Paulo viajaram tranquilo. Então, os contentes Pedro e Paulo, e no caso eu não vou concordar com o mais próximo, mas vai ficar no plural, ok? Grau de parentesco, por exemplo, meus adoráveis tio e primo estão muito bem. Então, adoráveis aí está no plural, né? Não concordando com o mais próximo, por quê? Porque tio e primo são graus de parentesco. Regra número 2, eu tenho, ao contrário, né? Eu tenho um único substantivo para mais de um adjetivo. Como é que funciona? É simples, tá? O substantivo, ele fica no singular se entre os adjetivos houver um determinante, um artigo, um pronome, alguma coisa assim. Ou então ele fica no plural, o substantivo fica no plural se não houver determinante. Exemplo: fiquei aprendendo coisas novas com a professora americana e a francesa. A, antes de francesa, faz com que o substantivo professora fique no singular. Por outro lado, se eu tirar esse artigo, fica assim a frase: fiquei aprendendo coisas novas com as professoras americana e francesa. Entenderam a diferença? Nossa próxima regra é sobre expressões do tipo é proibido, é necessário, é bom, é claro. Ou seja, eu tenho o verbo ser mais um adjetivo. Como é que funciona essa concordância? Se o sujeito dessas expressões estiver de forma genérica, ou seja, sem determinante, essas expressões ficam no masculino singular. Por outro lado, se os seus sujeitos, se os seus referentes estiverem precedidos de algum determinante, um artigo, um pronome, alguma coisa assim, a expressão vai concordar, né, em gênero e número. Por exemplo, é proibido saída antes do final da aula, né? Saída está de forma genérica, não tem determinante. É proibido masculino singular. Por outro lado, se eu tiver a expressão é proibida a saída antes do final da aula, ou seja, o que acontece? Quando eu coloco o artigozinho a, automaticamente a expressão concorda com esse artigo. Então, eu tenho uma frase: é proibida a saída.
Tem umas outras palavras que também são muito recorrentes, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, que são palavras tipo anexo, incluso, kit. Essas palavras, elas concordam com os seus referentes. O que significa dizer isso? Fotografias anexas, documentos anexos. Eu e você estamos kits, tá? Os impostos estão inclusos. É simples a regra. A única exceção é para a palavra anexo. Muitas vezes a gente a utiliza como uma expressão, preposição em mais a palavra anexo. Nessa expressão ela é invariável. Então eu encaminhei fotografias em anexo, documentos em anexo. Outras palavras que são bem recorrentes no nosso dia a dia são bastante, pouco, caro, meio, muito. Bom, essas palavras se comportam da seguinte maneira. Se forem adjetivos, ou seja, se estiverem se referindo a um substantivo, elas acompanham, elas concordam. Então, eu tenho bastantes meias no meu armário. Eu tenho muitas roupas para lavar, né? Eu tenho poucas palavras a dizer nesse momento. Por outro lado, se essas palavras forem advérbios, os advérbios são invariáveis por sua própria natureza. Então, se essas palavras forem advérbios, elas ficam também invariáveis. Quando é que elas são advérbios? Quando elas se referem, quando elas modificam um adjetivo ou um verbo. Exemplo, esta roupa é bastante cara. Estas roupas são bastante caras. Compreenderam aí? Caras é um adjetivo. Bastante é advérbio, logo o bastante ele não se modifica. A palavra só e a expressão a sós funcionam da seguinte forma. A sós também é invariável. Então, eu e você estamos a sós, eu estou a sós, sempre invariável, não modifica. A palavra só, se ela significa somente, é invariável também. Eu tenho só 2 roupas limpas. Eu tenho somente 2 roupas limpas. Quando eu tenho a palavra só com esse significado de somente, ela fica invariável, não se modifica. Por outro lado, se a palavra só significa sozinho, é adjetivo. Então vai concordar aí com o substantivo ao qual ele se refere. Então, meus irmãos estão sós em casa. Meu irmão está só em casa. Compreenderam? Outra regrinha é com o pronome indefinido neutro. Algo, muito, nada. Mas a preposição de mais adjetivo. Bom, nesses casos o adjetivo fica sempre no masculino singular. Como é isso? Ela não tem nada de encantador. Eles não têm nada de encantador. Entenderam? Se eu modifiquei eles para elas, para ele ou para ela, o adjetivo continuou encantador. Não sofreu qualquer modificação. Bom, nós temos umas expressões tipo um e outro, uma e outra, num e noutro, numa e noutra. Essas expressões levam o substantivo sempre para o singular e o adjetivo sempre para o plural. Exemplo, a diretora achou um e outro funcionário cumpridores de suas obrigações. Compreendeu aí? Funcionário ficou no singular, cumpridores no plural, que é o adjetivo. Bom, nossa última regra é uma concordância nominal ideológica. A gente falou sobre isso quando falou sobre concordância verbal. O que é isso? É uma concordância que não é gramatical, mas ela é pelo subentendido. Exemplo, Minas Gerais é encantador, São Paulo é linda. Ora, Minas Gerais é encantador, está subentendida a palavra estado. Estado, encantador. Minas Gerais é um estado encantador. São Paulo é linda,
está subentendida a palavra cidade. São Paulo é uma cidade linda. Tudo bem? É simples. Bom, no material que eu estou encaminhando, também em anexo, tem umas atividades para vocês fazerem. Então é isso, gente. Bons estudos. Depois eu vou encaminhar uma outra aula com conteúdo de literatura. E, por fim, uma outra aula com o conteúdo de produção de texto, tá certo? E à medida que esse isolamento, que a suspensão das aulas for se prolongando, a gente vai mandando outras aulas e vai conversando aqui, tá? Fique à vontade para tirarem as dúvidas através do WhatsApp, no PV, chama lá, pergunta, essa questão eu não entendi. E se você explicou e está aqui no material encaminhado, mas eu não compreendi bem. É isso, tá bom, gente? Bons estudos, tchau, tchau. Até a próxima aula.